Bem, meus amigos, nós estamos aqui na Sociedade de Estudos do Espírito Francisco de Assis, hoje, dia 26 de abril de 2023. Estamos nos preparando para mais um estudo, e nas quartas-feiras, desse horário, nós estudamos essa obra, Emmanuel, né, Psicografia de Francisco Xavier pelo Espírito Emmanuel. E nós estamos estudando o capítulo 15, Ideia da imortalidade. Hoje nós vamos começar a estudar o item 15.3, o antropomorfismo, tá? Mas antes de nós iniciarmos, nós vamos aqui elevar o nosso pensamento ao alto, a Jesus, ao Pai, à espiritualidade amiga, rogando as bênçãos para todos nós, pedindo ao Senhor que fortaleça o nosso espírito, equilibre as nossas energias, abençoe o nosso lar, a nossa família, os nossos amigos, aqueles que estão mais necessitados, carentes, Senhor, do teu amparo, do teu amor, e que todos nós possamos, Senhor, buscar continuar essa nossa caminhada, promovendo a nossa reforma íntima, que se faz tão necessária para que a gente possa efetivamente abraçar essa tarefa que o Senhor nos confiou. E que a realização dessa tarefa tenha muito êxito, e para isso nós precisamos nos esforçar. Por isso, Pai, mais uma vez te agradecemos e te pedimos que nos permita iniciarmos o nosso estudo da noite de hoje. Graças a Deus. Bem, vamos lá. Vamos aqui no nosso livro, né? Emmanuel, o antropomorfismo. Então, Emmanuel diz assim: nos tempos primevos, quer dizer, dos tempos primitivos, como na atualidade, o homem teve uma concepção, quer dizer, uma ideia antropomórfica de Deus. Nos períodos primários da civilização, como preponderavam as leis da força bruta, e a humanidade era uma aglomeração de seres que nasciam da brutalidade e da aspereza, que apenas conheciam os instintos nas suas manifestações, a adoração aos seres invisíveis, quer dizer, aos desencarnados, que personificavam seus deuses, era feita de sacrifícios inadmissíveis em vossa época. Odiernamente, quer dizer, atualmente, nos vossos templos de egoísmo utilitário, né, que é aqueles templos onde nós sempre fazemos as nossas orações pedindo a Deus para atender às nossas necessidades pessoais, Deus é considerado como um poderoso magnata, a quem se pode peitar com bajulação e promessa no seio de muitas doutrinas religiosas. Ele está dizendo aqui que, lá desde o início, né, que a civilização começou a se desenvolver, o homem ele começa a ter uma ideia de Deus, como se, mais uma ideia dando a Deus características humanas, como se Deus fosse um homem como nós, um ser humano como nós. Na maioria dos tempos, isso sempre aconteceu e acontece até hoje. Até hoje, muitos de nós, e até mesmo alguns espirituais, ainda têm essa ideia de Deus como um ser humano. Tem umas frases que até já citamos aqui, né? Aquela frase que as pessoas colocam no plástico do carro: Deus é fiel. Essa frase, quando a pessoa diz Deus é fiel, é uma frase onde a gente dá para Deus essa característica de um ser humano. Porque quem tem que ser fiel ou não fiel é o homem. É o homem que é fiel, né?
Quando a gente diz assim, Deus está triste com você, a gente não fala isso, às vezes até fala para criança, né? Deus está muito triste com você. Essa ideia de Deus humano. Deus vai te castigar. Deus está te vendo. Da mesma forma como nós mantemos vigilância sobre certas pessoas, nós colocamos que Deus não tem vigilância. Deus está atento a seus atos. Entendeu? Deus está vigiando você. São essas ideias que nós trazemos desde das primeiras civilizações. E aí, o que acontece? Nós, sempre, ao longo dos milênios, né, as pessoas sempre tentaram criar uma imagem para Deus. Então, você vai sempre ouvir, ao longo da história da humanidade, imagens representando Deus. Porque para a gente é difícil imaginar um Deus como Jesus nos ensinou. Então, nós temos essa dificuldade. Então, ele diz aqui, nos períodos primários da civilização, como preponderavam as leis da força bruta, e a humanidade era uma aglomeração de seres que nasciam da brutalidade e da aspereza, que apenas conheciam os instintos nas suas manifestações, a adoração aos seres invisíveis, que personificavam os seus deuses, era feita de sacrifícios inadmissíveis em vossa época. Porque o homem vivia a brutalidade. Era a lei do dente por dente, olho por olho. Então, se as civilizações daquela época viviam assim, o que elas imaginavam? Que os seres invisíveis que elas representavam como deuses tinham que ser como elas. Tinham que ser como elas. E foi Jesus que vai mudar essa ideia. Quando ele diz assim, se alguém te bater numa face, não bate na face dele também. Porque essa era a lei do dente por dente, olho por olho. O que Jesus vai dizer? Se alguém bater na tua face, oferece a outra. Entendeu? Se alguém te convida a caminhar uma légua, 2 léguas, caminha 3, 5 com ele. Jesus é que vem começar a quebrar essa ideia. Então, essa questão de Deus, dos sacrifícios humanos, né, que eram aqueles sacrifícios terríveis, né? Sacrificava crianças para o Deus da chuva, para o Deus do sol, para o Deus da terra, para o Deus da colheita, para todo, que haviam deuses para tudo, né? Então, haviam sacrifícios para tudo. Era o sacrifício. E hoje, a gente fizer um exercício assim, esticando um pouco a nossa cabeça, um pouquinho os nossos pensamentos, vamos fazer uma flexibilização, a gente continua a mesma coisa. Porque em algumas religiões existem os santos, não é? Então a pessoa equipara santo isso ou santo aquilo como se fosse Deus, não é? Como se fosse Deus. Aí tem as missas, tem as promessas. Se eu ficar curada dessa doença, eu vou pedir para a santa tal, ou eu vou pedir para o santo tal me curar dessa doença. Não interessa se aquela doença é um processo educativo, isso é coisa de maluco. Não interessa se aquela doença é consequência da minha conduta imoral, inadequada, desequilibrada. Não interessa. Eu vou pedir para santo expedito, santo isso, santo aquilo, me curar.
Não interessa se eu estou endividado porque eu gastei meu dinheiro no jogo, ou se eu estourei o cartão de crédito comprando roupas e sapatos. Eu vou pedir para santo. Tem um santo aí das causas perdidas, que eles dizem que é santo. Eu não sei se é Tiago ou Tadeu, São Judas Tadeu, parece, né? É o santo das causas perdidas, não é isso? Eu Eu, acho que é o Santo Expedito, né? Não, eu acho que é o Santo eu acho que é Expedito. isso, mas eu acho que é Bom, enfim. o Tiago, que é das causas perdidas, sei lá. Estourei meu cartão de crédito. Né? Estou aqui, ó. Estou aqui, estou afogada. Mas eu vou pedir o santo das causas perdidas me tirar da dívida. Não sei o que ele vai fazer, mas ele vai fazer. Não é? Porque eu acho que esse santo tem o poder divino de ir lá no banco e pagar a minha dívida. Não é assim? As pessoas não fazem. Meu Deus, eu estou numa situação tão apertada, né? Estou com um problemão, a maioria de problemas materiais. Vou acender uma vela aqui para santo isso, santo aquilo, para ele resolver o meu problema. Não quer saber quem arrumou o problema, nem como. Não quer saber quem é responsável. Aí o ser invisível, que eu já dei a ele o poder divino, e se você tem a conta lá no banco de 15, 20 mil reais, e você botou na mão desse santo, né, a responsabilidade de ir no banco negociar minha dívida, pagar tudo para mim, eu dei a ele poder divino, que só um milagre vai fazer um banco fazer desaparecer a minha dívida. Não é isso? Eu estou dando a ele um poder divino. E nós espíritas? Já doutor Bezerra, já Jesus Gonçalves, já Nenê, Manuel Flamengo de Miranda, meus guias, não é assim? Que eu peço, pelo amor de Deus, doutor Bezerra, resolve isso para mim. Não é cada um se pega a orientador espiritual na sua casa espírita. Não é? Se é Francisco de Assis, se é André Luiz, se é Nenê, se é Bezerra. Também ninguém quer saber se tem responsabilidade do problema. É, meus amigos espirituais, resolvam o problema que eu arrumei, que eu arrumei. Estou também dando a ele um poder divino de resolver aquele problema para mim. Então, estamos muito distantes desses seres do passado. Nós continuamos vendo Deus, ou como ele chama aqui, os invisíveis, como homens que vão lá interceder por nós. Tem até uma oração na Igreja Católica, acho que é aquela Salve Rainha que diz, né, Mãe Santíssima, advogada nossa, para as causas perdidas. Então, Maria de Nazaré é nossa advogada. Ela vai interceder por nós junto ao Filho para resolver as nossas pendengas. Entendeu? E assim caminha a humanidade. Assim caminha a humanidade. Então, eu quero dizer aqui, né? Odiernamente, atualmente, nos vossos tempos de egoísmo utilitário, é aquele onde eu dificilmente vou fazer uma prece, até faço, mas aproveito e coloco a minha também, né? Senhor, né? Auxilia, me auxilia que estou precisando de muita ajuda. Mas o Senhor auxilia para aqueles que estão mais carentes, a gente não faz isso. A gente não deixa passar uma oração onde a gente vai pedir só pelos outros. A gente bota a gente ali. Né? Então, nós vivemos isso.
um egoísmo utilitário, porque nós queremos atender as nossas necessidades pessoais. Ninguém diz assim, Senhor, olha só, dai-me provas para que eu possa vencer as minhas más tendências. E você já fez uma prece dessa? Senhor, dai-me momentos de conflito para que eu possa crescer espiritualmente. Muitas vezes a gente pede isso antes de encarnar, porque aí a nossa visão é outra. A gente não está com a visão limitada pela carne, pelas coisas materiais. Então, no plano, tanto é que quando alguém diz assim para você, mas você antes de encarnar, o espírito tem uma outra visão, tem uma outra forma de encarar as coisas, e ele pede para passar por algumas provas. Aí você diz assim, eu não acredito, eu jamais ia pedir isso. A pessoa não diz, eu pedi isso, eu nunca pediria isso. Mas a gente pede, mas quando a gente está no plano espiritual, porque a nossa visão é outra, é o homem no alto da montanha. Então, a gente faz pedido, mas quando a gente está aqui, a gente diz assim, Senhor, eu preciso aprender a ter paciência, eu preciso aprender a ter mais calma, eu preciso aprender a lidar com os momentos difíceis. Então, coloca provas difíceis da minha vida para eu exercitar essas coisas. Alguém faz esse pedido? Claro que não. A gente não faz. A gente quer assim, Senhor, afasta de mim, Satanás, esse cálice, esse momento. Não importa se Deus colocou esse ser, essa situação da nossa vida, para que a gente possa aprender a crescer. A gente não aceita. Não, eu quero me livrar disso, pelo amor de Deus. Vou fazer culto do lar de manhã, tarde, de noite, de segunda a sábado, a domingo, né? 3 vezes por dia. Sim, que a gente faz. Por que eu estou fazendo culto do lar? Para atrair bastante espírito bom aqui para dentro da minha casa, né? Para afastar esses espíritos maus que estão aqui. Agora, não interessa se quem chamou os espíritos foi você para dentro da sua casa. Os espíritos bons que vão ter que vir fazer a faxina. Não é? Eles é que vão ter que vir fazer a faxina. Porque você atraiu tudo que não prestava que fosse ruim para dentro de casa. Com os pensamentos, as atitudes. Aí, quando a coisa fica difícil, você chama os espíritos bons, faz o culto do lar, vão fazer o culto do lar para purificar, né? Para deixar a casa mais leve. Quer dizer, eles têm que vir limpar a tua sujeira. A gente é assim. É o que ele diz aqui, ó. Nos vossos tempos de egoísmo utilitário. Quer dizer, você está dando. Por que egoísmo utilitário? Porque você está dando muitos problemas para a espiritualidade. Enquanto eles poderiam estar lá, socorrendo outro que está muito mais necessitado que você está pedindo para eles virem aqui, cuidar de você. Coisa que você mesmo poderia cuidar, que nós bem poderíamos fazer. Se a gente pensasse um pouquinho mais. Mas a gente não faz, a gente é egoísta. Depois ele diz, Deus é considerado por nós, hoje, no século XXI, como lá no passado, um poderoso magnata, a quem se pode peitar com bajulação, não é? O senhor tem que fazer isso para mim. Né? Como dizem alguns companheiros de outras religiões, né? Deus não é dono do mundo? Sim. Se eu sou filho de Deus, por consequência, eu sou herdeiro do dono do mundo. E se eu sou herdeiro do dono do mundo, Deus tem que me dar, me bancar. Inclusive, tem alguns grupos religiosos que fazem, né? Essas orações correntes disso, corrente daquilo, que Deus tem que me dar. Inclusive, eles usam esses termos. Deus tem que me dar. Eu digo que costumo botar o dedo no peito de Deus. Deus tem que me dar, porque eu sou filho dele. E
o pai tem que prover para os seus herdeiros. E muitas vezes a nossa relação com Deus é essa. E se a mudança, se a situação está demorando a se resolver, a gente ainda fala assim: Deus, o senhor não está vendo isso, não? Onde estão os que não veem isto? Não está percebendo o meu sofrimento? A gente cobra de Deus com veemência. E aí vai fazer as promessas. Eu prometo que se o Senhor me der isso, eu dou aquilo. Como se Deus, não é? Tem alguns que dão até coisas materiais, não é assim? Coisas materiais. Fazem aquelas promessas dando coisas materiais. Vou deixar meu cabelo crescer até os pés. Alguém ainda nunca viu uma promessa dessa por aí? O pessoal não tinha que fazer muito, né? Então eu vou cortar o cabelo, vou ficar um ano sem pintar o cabelo, vou ficar um ano sem vestir preto, só vestido roupa branca. Não tem essas promessas? Tem essas promessas. O que é a promessa? É eu tomar lá da cá. O Senhor me dá isso que eu te dou aquilo. Então ele faz isso, né? Nós ainda vamos peitar Deus com bajulação e promessa no seio de muitas doutrinas religiosas. Eu prometo, Senhor, que eu vou assistir, eu vou 2 vezes por semana na Casa Espírita assistir palestra pública. Então, toda semana está ali. Não vou assistir palestra pública, vou tomar o passe, vou trabalhar na cantina, vou fazer isso, vou fazer aquilo, para agradar a Deus, para agradar a espiritualidade. E a gente faz mesmo, mas a gente faz isso. A gente faz isso. Né? Dificilmente nas nossas orações a gente se coloca como responsável pela situação. Sempre tem alguém para a gente querer botar culpa. Eu trouxe um texto aqui do Leon Denis, para a gente partilhar aqui e ler. Achei muito interessante esse texto dele. Ele trata sobre isso. É do livro. Vocês estão vendo? Sim, depois da morte. Rose, estamos vendo. É o livro Depois da Morte. Eu trouxe um trecho desse capítulo 9, é um capítulo muito bonito, muito interessante. E Leon Denis diz assim: é o universo e Deus. Pode-se levar mais longe do que temos feito a definição de Deus? Ele começa esse trecho com uma pergunta, né? Definir é limitar. Toda vez que se alguém quiser abrir o microfone para falar alguma coisa, perguntar, fazer um comentário durante a leitura do texto, fica à vontade, tá? É só depois de ligar o microfone. Ele diz aqui que definir, toda vez que nós tentamos definir Deus, nós estamos limitando. Tá? Nós estamos limitando. Em face deste grande problema, a fraqueza humana aparece. Porque quando você tenta definir Deus, nós mostramos a nossa fraqueza. Deus impõe-se ao nosso espírito, porém escapa a toda análise. Nós não temos condições de analisar Deus, de definir Deus, de dizermos o que Deus precisa fazer, porque essa também é a grande detalhe. Nós adoramos dizer o que Deus tem que fazer. Eu vou entregar essa situação nas mãos do Senhor. Pronto. Eu já estou dizendo o que Deus tem que fazer. E tem que dar um jeito nisso.
Se eu digo, estou entregando essa situação nas mãos do Senhor, eu estou dizendo assim, ó, Senhor, dá um jeito nisso aí. Dá um jeito nisso aí. Porque eu acho que do jeito que está, não pode ficar. Então, dá um jeito nisso aí. Eu estou entregando nas mãos do Senhor. Porque eu me considero incompetente para resolver isso, então o Senhor resolve aí para mim, tá? O ser que enche o tempo e o espaço não será jamais medido por seres limitados pelo tempo e pelo espaço. Olha que frase. O ser que enche o tempo, esse ser é Deus, e o espaço não será jamais medido por seres limitados como nós, espíritos, limitados pelo tempo e pelo espaço. Querer definir Deus seria circunscrevê-lo e quase negá-lo. As causas secundárias da vida se explicam, mas a causa primária, que é Deus, permanece inacessível em sua imensidade. Todas as outras causas secundárias podem ser explicadas, ou se não forem explicadas hoje, serão explicadas amanhã, mas a causa primária, ela é inacessível em sua imensidade. Só chegaremos a compreendê-la depois de termos atravessado a morte bastantes vezes. Quando formos espíritos puros, e esse compreendê-la aí, né, estamos sendo assim muito generosos com os espíritos puros, porque Jesus disse, eu estou no Pai, o Pai está em mim. Eu faço a vontade do Pai, porque eu sei a vontade do Pai. Mas a gente sabe que mesmo os espíritos puros não são capazes de explicar, definir Deus em sua totalidade, imensidade, senão seriam deuses, seriam Deus. Compreendem muito melhor que nós. Nossa, não dá nem para pensar o quanto eles compreendem. É algo que foge nossa compreensão hoje. Analisar um espírito puro. Como dizer, vamos ter que reencarnar demais ainda para poder chegar perto de um deles. Mas podemos dizer com certeza, eles não são Deus. Eles não são Deus. E nem nunca se desejaram ser ou disseram que são, né? Para resumir, quanto podemos, tudo o que pensamos referente a Deus, diremos que Ele é a vida, a razão, a consciência e sua plenitude. Então, dentro do nosso grau evolutivo, né? E o Leon Denis diz assim, para resumir, tanto quanto podemos, no nível que nos encontramos. Tudo que pensamos referente a Deus, diremos que Ele é a vida, a razão, a consciência e sua plenitude. O outro espírito sábio, superior, o espírito puro, poderá dizer outras coisas diferentes dessa. Mas dentro do que, da nossa limitação, diz Leon Denis, o que nós poderíamos dizer. É a causa eternamente operante de tudo que existe. Eternamente operante. Jesus falou, o meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Tem até a música da Tim Vanessa, não é? Meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. É a causa eternamente operante de tudo que existe. Como definir algo assim? Como? É a comunhão universal, onde cada ser vai sorver a existência, a fim de, em seguida, concorrer, na medida de suas faculdades, de seu conhecimento, de seu grau evolutivo, crescentes e de sua elevação,
para a harmonia do conjunto. Então, Deus é a comunhão universal, onde cada um de nós vai sorver a existência, para depois buscarmos colaborar na medida das nossas capacidades, das nossas faculdades, que vão crescendo a cada dia, e de nossa elevação para a harmonia do todo, e não mais, como nós falamos aqui, para o egoísmo utilitário, onde eu penso somente em mim. Todos bem longe do Deus das religiões, do Deus forte, cioso, que se cerca de coriscos. Coriscos são aqueles guerreiros selvagens, né? Aqueles guerreiros, os lanceiros, os vigilantes, né? Porque esse Deus do passado, ele tinha a sua guarda pretoriana, reclama vítimas sangrentas, olha os sacrifícios, e pune os réprobos por toda a eternidade. Olha o inferno eterno, a geena, onde quem entrou nunca mais sai. Os deuses antropomórficos, como diz aqui Emmanuel, aqueles que nós damos as características humanas, passaram. Fala-se ainda muito de um Deus a quem são atribuídas fraquezas e as paixões humanas. Deus está triste, Deus está feliz com você, Deus está magoado com você. Né? Deus há de vingar a nossa vergonha, há de vingar a sofrência que sofremos. Né? Por isso, esse Deus antropomórfico, vê todos os dias diminuir o seu império. Porque esses deuses estão passando, e eles vão passar, apesar de estar demorando, né? Porque lá desde a época de Abraão até o século XXI, ele ainda está aqui. Ele ainda está aqui. Já poderia ter passado há muito tempo. Quando Jesus veio apresentar Deus como Abá, o papaizinho, o Deus amor. Se o filho pede a um homem um pedaço de pão, ele não vai dar pedra para o seu filho. Imagine o Senhor, nosso Pai Criador, o que ele não dará a esse filho. Tá? Mas nós ainda mantemos esse Deus. O homem sentado no trono, lembra daquela posição, todo refestelado? Tem um quadro desse, né? Ele sentado lá no trono, barba branca, cabelo branco, não é? Aquele Deus que assusta, que põe medo. Esse Deus vê todos os dias diminuir o seu império. Até aqui o homem só vê Deus através do seu próprio ser. Como eu sou, então Deus é parecido comigo. E a ideia que dele fez variava, segundo o contemplava por uma ou outra de suas faculdades. Considerado pelo prisma dos sentidos, Deus é múltiplo. Todas as forças da natureza são deuses, né? Se eu considerar pelo prisma dos sentidos, Deus é múltiplo. Deus sol, Deus lua, Deus vento, Deus água. Todas as forças da natureza são deuses. Assim nasceu o politeísmo. O politeísmo grego, romano. Era assim. O Deus da colheita, o Deus da chuva, o Deus da morte, o Deus da guerra, porque também tem o Deus da guerra, né, gente? Olha em Marte, né? O Deus da guerra e outros por aí, né? Ainda tem outros nomes. Agora, visto pela inteligência, Deus é duplo, espírito e matéria. Daí o dualismo. A razão esclarecida, ele aparece triplo. Alma, espírito e corpo.
Esta concepção deu nascimento às religiões trinitárias da Índia e ao cristianismo. Pai, Filho, Espírito Santo. Percebido pela vontade, faculdade soberana, e resume todas as outras. Compreendido pela intuição íntima, que é uma propriedade adquirida lentamente, através dos tempos, assim como todas as faculdades do gênio, Deus é uno e absoluto. Deus é uno e absoluto. Nele se ligam os três princípios constitutivos do universo: Deus, Espírito, Matéria, para formarem uma unidade viva. Então, Deus é uno e absoluto. O mal, oposição à lei divina, não pode ser obra de Deus. É, portanto, obra do homem. A consequência da sua liberdade. O mal é a consequência do nosso livre-arbítrio. É a consequência natural dos atos que nós praticamos. Não é obra de Deus. Porém, o mal, como a sombra, não tem existência real. É antes um efeito de contraste. As trevas se dissipam diante da luz. Assim também o mal se evapora, logo que o bem aparece. Em uma palavra, o mal é a ausência do bem. A sombra é a ausência da luz. Disse algumas vezes que Deus bem poderia ter criado as almas perfeitas, né? Para assim lhes poupar as vicissitudes, os sofrimentos e os males da vida terrestre. Sem nos ocuparmos de saber se Deus poderia formar seres semelhantes a si, responderemos que, se assim fosse, a vida e a atividade universais, a variedade, o trabalho, o progresso, não mais teriam fito um objetivo. E o mundo ficaria preso em sua imóvel perfeição. Onde haveria a genialidade do homem? Não é? Onde haveriam essas experiências maravilhosas que nós vivemos, se nós fôssemos criados perfeitos? Ora, diz Leon Denis, a magnífica evolução dos seres através dos tempos, a atividade das almas e dos mundos, elevando-se para o absoluto, não é preferível a um repouso insípido e eterno? Lembra quando nós falamos outro dia, numa aula, sobre o paraíso? Aquele paraíso, né? Do pessoal flutuando, tocando harpinha, deitado no jardim, jogando pedrinha no lago. Que coisa chata! É o que eu diz aqui. Esse trabalho que nós realizamos, ele diz aqui, ora, a magnífica evolução dos seres através dos tempos. As civilizações que surgem, se desenvolvem, chegam no ápice e depois começam a declinar. A atividade dos homens, né? Os homens colocando a sua inteligência em prática para criar coisas, né? O homem trabalhando para evoluir, para se aproximar do Senhor, dessa agitação, essa atividade, essa dinâmica, não é preferível que você ficar milhões de anos deitado na grama, vendo o sol nascer, o sol morrer, o sol nascer, o sol decair, o sol nascer, o sol declinar, o sol nascer, o sol... Pelo amor de Deus. E aí ele faz outra pergunta. Um bem que não se tem merecido nem conquistado, será mesmo um bem? Algo que você ganha sem merecer, sem lutar por ele, será mesmo um bem? E aí ele faz outra pergunta. E aquele que o obtivesse esse bem sem esforço, poderia ao menos apreciar o seu valor? Quando olhasse para aquele... Porque tem coisas que a gente conquista com muito sacrifício, né? Toda vez que você olha para aquilo, você diz assim, isso tem história. Isso tem história. E você dá aquele sorriso e diz assim, nossa, como eu gosto disso, porque isso aqui custou muito suor, muito trabalho, muito esforço, muito tempo para obter.
você dá aquele valor. Mas, se você ganha tudo, e a gente sabe o que pode acontecer com a pessoa, né? Quantos aí estão se suicidando porque entraram nesse sedentarismo e não conseguem achar graça do mundo porque não quer nem ter que fazer o esforço de mover os músculos da face para sorrir? Diante da vasta perspectiva de nossas existências, cada uma das quais é um combate para a luz. Cada uma das nossas encarnações é um combate para a luz. Porque para eu alcançar a luz, a iluminação, eu tenho que trabalhar. Diante dessa ascensão prodigiosa do ser, elevando-se de círculos em círculos para o perfeito, o problema do mal desaparece. Sair das baixas regiões da matéria e ascender todos os degraus, como a gente vem vindo, né? Subindo degrauzinho por degrauzinho, na imensa hierarquia dos espíritos, liberta-se do jogo das paixões e conquistar uma a uma todas as virtudes, todas as ciências, tal é o fim para o qual a providência formou as almas e dispôs os mundos. Então, Deus nos criou para isso. Está aqui, deixa eu pegar aqui, só para a gente relembrar aqui no Livro dos Espíritos, né? Vamos lá, quem tiver aí, questão 115, que ela é tão bonita, né? E vale a pena a gente reler. Eu adoro ler essa questão. Está lá na progressão dos espíritos, né? Progressão dos espíritos. Escala espírita, no capítulo 6. Acho que é isso mesmo que eu estou com. Deixa eu pegar aqui um outro livro dos espíritos, que é melhor que esse aqui. Questão 115. Ele diz, está aqui. Está no livro 2º, capítulo 1º. Livro 2º, capítulo 1º, dos Espíritos. Eu tinha falado capítulo 6, mas não. Progressão dos Espíritos. Pergunta 115. Kardec pergunta a seus espíritos. Entre os espíritos, alguns foram criados bons e outros maus? E aí a espiritualidade responde: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Isto é, sem saber. A cada um deu uma missão. Então, ele não criou seres para viver na ociosidade. Se ele deu a cada uma missão, a ideia missão pressupõe o quê? Trabalho, esforço, ação. E essa missão que ele deu foi com o fim de esclarecê-los. Ora, se eles eram ignorantes, precisam se esclarecer e de os fazer chegar progressivamente, com o tempo, não é? Perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si, o Criador. A eles, a felicidade eterna e sem mescla. Então, para o espírito, a verdadeira felicidade consiste nessa perfeição. Não uma perfeição que ele ganhou de graça, mas uma perfeição conquistada. Os espíritos adquirem esses conhecimentos passando pelas provas que Deus lhes impõe. Uns aceitam essas provas com submissão, com humildade, porque sabem que precisam delas. E chegam mais depressa à meta que lhes foi destinada. Conseguem realizar a missão. Outros só a suportam murmurando. E assim, por culpa sua, livre-arbítrio, permanecem afastados da perfeição mais tempo e da prometida felicidade. Mais tempo. Mas não quer dizer que não terão, não obterão, que alcançarão. Porque é da lei que o espírito fique perdido no tempo, eternamente. Mas ele vai demorar um pouquinho mais que o outro.
e ele perdeu tempo. Não é? Então, isso aqui. Sair das baixas regiões da matéria e ascender todos os degraus da imensa hierarquia dos espíritos, libertar-se do jugo das paixões e conquistar uma todas as virtudes, todas as ciências, tal é o fim para o qual a providência formou as almas. Deus criou os espíritos simples e ignorantes. E depois os mundos criou o universo. Teatros predestinados a lutas e trabalhos. Porque nós somos os atores dessa história. E todo ator precisa de um palco, de um teatro, não é? Acreditemos nela, acreditemos nessa providência e bendigamos-la. Acreditemos nessa providência generosa e tudo fez para o nosso bem. Lembremos-nos de que se parecem existir lacunas em sua obra, né? Porque a gente diz assim, eu não estou entendendo o que é isso aqui. Aí eu acho que tem alguma coisa errada. Essa só provém da nossa ignorância e da insuficiência da nossa razão. Porque Deus é perfeito, Ele não erra. Eu é que não tenho a capacidade de compreender a sua vontade. Acreditemos em Deus, grande espírito da justiça do universo. Tenhamos confiança em sua sabedoria e reserva compensações a todos os sofrimentos, alegria a todas as dores, e avancemos de coração firme para os destinos que Ele nos escolheu, porque foi Ele que escolheu o nosso destino, não somos nós. E qual é esse destino? A felicidade eterna. É belo, é consolador e doce poder caminhar na vida com a fronte, o rosto, né? A fronte levantada para os céus, sabendo que mesmo nas tempestades, no seio das mais cruéis provas, no fundo dos cárceres, como à beira dos abismos, uma providência, uma lei divina paira sobre nós. Ninguém está desamparado. Rege os nossos atos e que, de nossas lutas, de nossas torturas, de nossas lágrimas, de nossas dores, fez sair a nossa própria glória e a nossa felicidade. Não ganhamos nada de graça. E é aí, nesses pensamentos, que está toda a força do homem de bem. Eu achei esse texto do Leon Denis maravilhoso. Um dos mais belos textos que eu já vi na minha vida. E olha que é só uma parte do texto, tá? É só uma parte do texto. Eu nem trouxe o texto todo, é só uma parte desse texto. Alguém gostaria de comentar alguma coisa sobre esse texto, gente? Ele é muito bonito mesmo. Ele nos coloca diante da realidade mesmo, nua e crua. Essa é a realidade mesmo. Que o texto coloca aqui, que nós negociamos como se a gente fizesse negócio com Deus, né? Eu te dou isso se você fizer aquilo. Eu achei esse texto, sabe, Maravilhoso mesmo. muito profundo, muito profundo. Leon Denis, que ele dá uma aula, ele nos coloca essa verdade. Ele fala dentro, como ele mesmo diz, né? Dentro daquilo que nós podemos falar sobre Deus, dentro daquilo da nossa limitação, eu acho que ele foi muito profundo mesmo. E bem dentro disso do que está na questão 115 do Livro dos Espíritos. Porque nós, muitas vezes, vemos isso. Nós ficamos esperando Deus resolver nossas coisas. Nós ficamos esperando os amigos espirituais empurrarem a gente para frente. Aí a gente faz, né, às vezes, as nossas orações
Senhor, aumenta a minha fé. Gente, eu não falei isso. Senhor, aumenta a minha fé. É o Senhor que tem que aumentar a minha fé? Né? Aí a gente diz assim, Senhor, equilibra as minhas energias. Ele que tem que equilibrar as suas energias. Você pode dizer, Senhor, potencializa, né, um pouco as minhas energias. Mas quem tem que equilibrar as energias? Sou eu. Porque se o Senhor equilibra as minhas energias, amanhã eu estou dando um piti. Acabou, estou desequilibrando as minhas energias. Aí eu estou doente. Porque o que é a doença? É algo que vem o quê? Do espírito. Vem do espírito, tá? Passa para o perispírito e se reflete aonde? No corpo físico. Se reflete. Não é à toa que o pessoal diz que o corpo é o mata-burrão da alma. Quantas doenças que nós temos? E a gente quer que Deus, que a espiritualidade, resolva os nossos problemas. E se isso fosse possível? Né? Porque se Deus quisesse, ele poderia fazer, é claro, ele pode tudo. Qual seria, como ele diz aqui, a nossa glória? Nenhuma. É igual alguém que tem que fazer um trabalho, né? Às vezes, por exemplo, me lembrei agora, você está estudando, aí o professor diz assim, fulano, você tem que apresentar um trabalho. Aí você vai, pede alguém, às vezes acontece isso até em faculdade, né? Outro dia eu mesmo estava vendo o problema. Teses, trabalho de mestrado, tem sites por aí que são especialistas nisso. Mas também quem faz a banca, trabalha na banca, também muitas vezes tem faculdades que tem um grupo que pesquisa isso, para ver se aquela tese, se aquele trabalho, se aquela monografia é um copia e cola. E tem pessoas, eu conheci uma pessoa que ela ganhava dinheiro, ou ganha, não sei ainda, fazendo trabalhos para os outros. Trabalhos da faculdade. Então, alguém precisa apresentar um trabalho, procura por ela, dá o tema, paga, a pessoa faz o trabalho, entrega o trabalho pronto, aí aquele aluno lê, estuda o trabalho e vai apresentar para o professor. Isso aí, todo mundo já conhece isso, né? E aí, se o professor, a banca, não foi capaz de perceber que aquilo é um trabalho de duas, ou melhor, de terceiro, aí o professor bota lá, né, o elogio, parabéns, seu trabalho foi maravilhoso, nota 10, você é bom mesmo. Aí você, que sabe que você não fez esse trabalho, como você se sente? Os elogios vieram, mas são para você? Não, só para você. Qual é a tua glória, o teu louvor frente àquilo? O cara está falando para você, mas você sabe que aquilo não é para você, porque você não merece aquilo, porque você não fez aquilo. Você não se esforçou para fazer aquilo. Você só sorri, os colegas sabem que também não sabem de nada, te aplaudem, você é fera, que parabéns, que trabalho lindo. E você fica com aquela cara de tacho, não é? Recebendo elogios que você sabe que não merece, aplausos que você não merece, porque não tem uma gota do teu suor naquilo. Sim, seria se fôssemos criados todos perfeitos.
Então, quando você faz alguma coisa, e que você, aonde você colocou o melhor de si, aquilo que você sabe, eu dei o meu máximo. Não importa se a nota é 10, é 9, é 8, mas quando alguém recebe muito bom trabalho, olha a satisfação, porque você sabe o tempo, o trabalho, né, que você dedicou àquilo. A sensação não é diferente? Claro que é. E é isso que Deus quer. E você seja realmente o merecedor. Você chegou aqui, Jesus chegou onde chegou, está onde está, por glória dele. Lógico que a espiritualidade ajuda, dá o apoio, mas o esforço foi dele. É diferente dessa visão antiga dos anjos, né? Dos Gabriéis, dos querubins. É diferente. Porque nas religiões tradicionais, os espíritos perfeitos foram criados por Deus perfeitos. Então, um querubim desse daí nunca pegou três para trabalhar, nunca pegou para trabalhar, levou a marmita para o trabalho. Nunca pegou. Então, Deus quer que cada um alcance a posição máxima, mas com esforço pessoal. Esforço pessoal. Por isso ele nos criou simples e ignorantes, para que a gente trabalhasse, né, evoluísse e chegasse, se aproximasse dele pelo próprio esforço pessoal. E o Leon Denis veio trazer isso para a gente. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Então, meus irmãos, eu tinha até pensado em avançar mais ainda, mas não vai dar tempo. Esse texto levou a gente, pegou um tempo da gente. Então, semana que vem, a gente vai continuar aqui com 15.4, o culto dos mortos e a evolução dos sistemas religiosos. Não é? Então, nesse momento, nós estamos encerrando aqui o nosso estudo, agradecendo ao Senhor por essa oportunidade da gente refletir sobre isso, porque de vez em quando a gente tem que pensar sobre isso, né? Porque às vezes a gente vai caminhando assim, seguindo uma rota, e de vez em quando a gente tem que parar e pensar sobre Deus. Será que eu não estou adorando um Deus antropomórfico? Será que eu não estou querendo que Deus faça as coisas para mim, coisas que são da minha alçada? Né? Então, a gente, de vez em quando, tem que parar e fazer uma reflexão sobre isso, para tirar algumas coisas que a gente está adotando como certa e ampliar. Então, eu achei esse texto muito bom para o tal do acorda aí, preste atenção. Achei muito bom. Depois eu vou até ver o texto, o capítulo todo. Esse livro, Depois da Morte, é muito bom, gente. Muito bom mesmo. Você vai botar no blog? Vai botar isso no blog? Eu tenho um monte de coisa para botar no blog. O negócio é tempo. O negócio é tempo, né? Mas vou colocar assim. Bem, meus irmãos, fala, Denise. Denise queria falar alguma coisa? Não, é que ela ligou. O Leon Denis, eu sou apaixonada por ele. Ele é. Porque ele fala a verdade, mas ele tem um quê filosófico, né? Um quê de poético. Ele é muito profundo. E catuca fundo lá na nossa consciência. Sim. Esse texto catucou mesmo. Esse texto catucou mesmo, né? Realmente, é igual um texto que eu li da Joana, que nós vamos estudar, vai ser um desses sábados aí, né?
que a gente está fazendo estudo Paulo de Tarso. Eu li um texto da Joana que a gente vai usar numa dessas aulas de sábado aí, que Jesus Maria. Próxima semana é. Semana que vem, dia 3 do Isso. 5. E também me catucou muito, muito, muito mesmo. E a gente vai apresentar aí, que a Joana também faz assim, né? Bem, meus irmãos, vamos encerrando, que a gente tem um trabalho ainda para ser feito aí da frente, né? Eu vou pedir para a nossa irmã Eloá fazer a nossa prece de agradecimento. Eloá, por favor. Pai querido, mestre amado, agradecidos estamos por esse banquete que nos é ofertado cada dia, do estudo, conhecimento, a lembrança, para que possamos cada vez mais dedicarmos, estudarmos, colocar em prática tudo isso que aprendemos e que já sabemos e que guardamos de uma maneira errada muitas vezes. Temos que retornar, temos que olhar, temos que ler várias vezes e principalmente colocar em prática. É isso que nós precisamos. Agradecemos a toda a espiritualidade amiga, a CIS, olha, o nosso mentor querido, tanto Jesus Gonçalves, e todos esses que trabalham, Francisco de Assis, patrono também dessa casa, que também trabalha com seu aí. Duas forças, dois grandes homens, grandes vultos, que nos antecederam e hoje são os nossos mentores. Então, nós só temos que agradecer por esse presente, por esse banquete. Pai, abençoe a todos os nossos irmãos que estão passando por dificuldades. Os nossos familiares e nossos amigos sejam também abraçados. Agradecemos por essa oportunidade de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, uma boa noite para todos. Que Deus continue a nos abençoar e que nós possamos nos sentir cada vez mais incentivados a continuarmos estudando, aprendendo, crescendo, mas, acima de tudo, colocando em prática tudo isso que a gente vem aprendendo, que esse é o principal, né? Colocar em prática. Ó, um beijo para vocês. Amanhã estaremos às 16 horas, continuando os nossos estudos. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Não esquece de passar anfitrião para mim. Ia passar agora, já estava esquecendo mesmo. Tchau, gente. Deixa eu ver aqui. Opa, Denise, passar anfitrião. Tornar anfitrião. Aí, ó. Já está aí. Tchau, tchau, gente. Até amanhã. Amanhã.